A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Mônica Meireles. E eu trago para nós uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos aqui a passagem maravilhosa da segunda e última carta de Paulo nas Escrituras, a segunda a Timóteo e última, porque daqui ele já ia ser martirizado em Roma. E nessa época aqui, Timóteo, aproximadamente 65, 67 depois de Cristo, era natural de Listra, mas estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Era o pastor-mor da igreja em Éfeso em tenra idade, pouquíssima idade. E ele precisava muito dos ensinos, do encorajamento de Paulo, da sabedoria de Paulo, da hombridade de Paulo. E Paulo sempre estava ali calçando o ministério de Timóteo com a santa e gloriosa palavra de Deus e com conselhos úteis de um pastor já experimentado, um implantador de igrejas, a um jovem pastor. E aqui nesse texto, ele fala exclusivamente da graça de Cristo Jesus. A graça que foi manifesta na cruz do Calvário, a graça que já existia desde os primórdios, porque a graça já se manifestou no Éden, quando o Senhor providenciou a profecia que diria que aquele que seria a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali a cortina da graça já estava se desvendando e em Cristo Jesus ela foi amplamente anunciada e respaldada nos quatro cantos da terra, para que todo homem saiba que em Cristo Jesus a graça do Senhor nos permite, aleluia, através dela, o conhecimento pleno do Senhor Jesus para a nossa salvação. E aqui ele diz assim: Timóteo, tu te fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça, ela nos fortalece para que a gente possa passar as diretrizes cristãs com ousadia e firmeza para outras pessoas. Porque depois que ele disse que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus, versículo 2, ele diz assim: o que de mim você ouviu, né? O que de mim, e entre muitas testemunhas você ouviu, você procure homens fiéis, idôneos, ou seja, parceiros de luta, parceiros de caminhada ministeriais, auxiliadores. Aqui a palavra idôneo é a mesma palavra que foi empregada para a mulher quando o Senhor a criou no Jardim do Éden, que fosse uma auxiliadora idônea para o homem, de igual para igual, que estivesse ombro a ombro com ele. Então procure homens fiéis e idôneos para também ensinar outros. Ou seja, que através da vida de Timóteo, pela graça que há em Cristo Jesus, esse evangelho fosse amplamente ensinado, amplamente alargado, para que as pessoas possam ouvir, mas ouvir através de testemunhas fiéis. Ora, meus irmãos, quem está na graça de Cristo Jesus, quem já experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, quem experimentou passar das trevas para a sua maravilhosa luz, quem já experimentou viver uma vida cristã respaldada nas Escrituras, pautada no Evangelho, pautada nas boas obras, porque a nossa fé tem que ser também vista com as boas obras. E eu digo para você que Paulo, quando falou isso, ele disse assim: eu quero que esse evangelho seja dito por pessoas assim, que tem uma vida transformada, que tem uma vida configurada novamente em Cristo Jesus. Homens fiéis, a graça nos possibilita a passar as diretrizes cristãs de fiéis a fiéis, de homens idôneos a homens idôneos, de nascidos de novo para nascidos de novo, para que esse evangelho venha a ser um evangelho puro, limpo, como a água que deve ser bebida, água pura, limpa, que traz saúde e não doenças. Então, a graça do Senhor, ela nos possibilita a passar o testemunho de Cristo Jesus adiante para homens fiéis. Por isso que lá no capítulo 8, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26, fala sobre a história de Filipe e o eunuco. O Espírito do Senhor, assim diz as Escrituras, impeliu Filipe a ir para o lado sul de Jerusalém.
de onde vinha o eunuco Mó da rainha Candace. O eunuco que era responsável pelos tesouros da rainha. E ele vinha lendo o rolo do profeta Isaías, que falava que o Senhor ele desceu como ovelha muda ao matadouro. E Filipe perguntou a ele: tu entendes o que tu lê? E ele disse assim: como é que eu vou entender, né? Se não tiver ninguém que me explique. Então foi passada para ele a explicação, eles acharam um pouco de água no caminho, o eunuco foi batizado e logo depois o Espírito Santo arrebatou Filipe e ele não viu mais o eunuco, mas vinha dando glória a Deus no meio do caminho. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que a graça faz. Quando uma pessoa recebe a graça de Cristo no coração, aceita o sacrifício vicário do Senhor Jesus para perdoar os pecados, para purificar de toda injustiça. Essa graça, ela possibilita a pregação. Irmãos, quem vive em pecado, quem vive fora da graça, quem vive fora dos ditames, não tem força de pregar com ousadia, com intrepidez, não tem força de proclamar o evangelho com raios de sangue, vindo da alma, vindo de dentro, trazendo salvação para o pecador, trazendo vida para aquele que vive na morte, trazendo saúde para aquele que vive em doença. Aleluia! Quem nos possibilita trazer uma pregação pura, sincera, limpa, pautada nas Escrituras, uma pregação concisa, clara, é a graça de Cristo Jesus derramada em nós, através do seu Filho amado Jesus, que nos compele a ler as Escrituras e passá-las adiante para homens fiéis. Tu tem lido tua Bíblia na tua casa, meu irmão? Tu tem estado na presença do teu Deus? Tu tem feito os teus devocionais, tu tem estado na presença de Deus através da leitura sadia das Escrituras. O Senhor tem desvendado para ti os tesouros escondidos por trás da sua palavra. Pois se tu tiver passado por tudo isso, tu confia a outras pessoas. Abre a tua boca e prega a palavra. Tu não precisa do microfone, de um púlpito para pregar a palavra. Tu pode pregar na fila do açougue, tu pode pregar na fila do supermercado, tu pode pregar na tua casa, tu pode pregar através de um louvor que você coloca no celular para que a sua vizinhança escute. Tu pode pregar através da tua vida sarada, remida, condizente com o nascido de novo. Alabasta, Nenemacás, Telemanas. Olha, eu digo para ti, aquele que repousa na graça de Cristo Jesus, passa adiante. Passa adiante. Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: se a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, que essa palavra habite em vós com toda sabedoria, em toda, ensinando, admoestando, para que vós possais ser exortados uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. Irmão, está faltando isso nas igrejas do Senhor. Passar a mensagem com graça, com fidelidade, com o louvor ungido na presença do Senhor, com letra cristocêntrica. Não falando das minhas vitórias, das minhas derrotas, do que eu sou, do que eu deixo de ser, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Não, 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 não. É falando do que ele é, do que ele faz, do que nele habita, para quem os olhos deles estão olhando, o que o coração dele diz para o nosso coração, na linguagem metafórica, né? Coração de Deus é uma linguagem metafórica. Aleluia. Os salmos, os hinos, os cânticos espirituais que nós víamos antes. Cânticos de graça, de força, de louvor, de honra. Nós podemos fazer isso uns aos outros se a graça de Cristo estiver repousada em nós. Por isso que Paulo diz: ó, você ouviu de mim, né? E eu ouvi de outro. Pois aquilo que você ouviu de mim, de várias testemunhas fiéis, tu passa adiante, Timóteo. Tu passa adiante porque é para isso que você nasceu de novo. Você nasceu de novo para você ser testemunho dos fiéis, para que o teu testemunho resplandeça. Mas a graça de Deus não nos possibilita apenas para passar a palavra do Senhor adiante. A graça nos fortalece para que a gente possa suportar as aflições. Olha o que foi que ele disse no versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo já tinha dito nas suas cartas que aquilo que aconteceu com ele foi assistido por toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda de elite de Roma na época estava a serviço do imperador para guardar Paulo até o dia do seu julgamento.
E ali, tudo que Paulo falava, escrevia, tudo que Paulo dizia, a guarda estava a par do que estava acontecendo, porque eles assistiam à prisão de Paulo de perto. E por isso que Paulo, da vez por outra, vai fazer uma analogia acerca de como um soldado romano, né, se comportava. Ele fala disso quando ele falou lá no capítulo 6 da carta aos Efésios sobre a armadura que o cristão deve ter. Ele vai falar sobre todos os pertences da armadura. E aqui Paulo, ele diz assim: Timóteo, eu quero que você sofra como um soldado desse. Um soldado desse que faz de tudo para agradar o imperador. Um soldado desse que dá a sua vida por Roma. Um soldado desse que dá a sua vida pela causa de um império injusto, profano, iníquo. Mas eu quero que você faça com que as suas aflições sejam suportadas por amor de Cristo. Por amor de um reino que não vai findar, não vai cessar. O amor de um reino que é teu, que é meu, que é nosso. Essa graça que eu estou falando para ti, Timóteo, ela vai te fortalecer para que você suporte comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Tu tá vivo, meu irmão? Tu que tá ouvindo aí o que eu estou falando? Tu está percebendo o que é que Deus faz conosco? Ele nos possibilita, através da sua graça, sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à nossa vida cristã em Cristo Jesus. Essa graça, ela nos fortalece a ponto da gente suportar aflições imagináveis. Muitas pessoas perderam a sua vida pela causa do Evangelho. Muitas pessoas perdem os seus entes queridos todos os dias nos países onde é proibida a pregação do Evangelho e é proibido ser cristão. Onde a religião que está vigente é uma religião apóstata, é uma religião fora dos projetos divinos. Então, toda vez que o nome de Cristo é trazido através de uma pessoa, essas pessoas sofrem aflições imagináveis por nós, que estamos num país onde nós ainda podemos pregar. Essas pessoas sofrem essas aflições em todo o mundo. Mas eu digo para você, o mesmo Senhor que derrama essa graça em nós, ele faz com que essa graça nos possibilite de passar pelas aflições mais imagináveis da nossa vida. Olhe para a sua vida e veja quantas coisas você tem para agradecer na presença do teu Deus. Olha para a tua vida e veja o testemunho vivo da graça de Cristo te livrando, te libertando, te trazendo inseguro nos braços do Senhor, mesmo o inimigo tendo se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua causa, contra o seu ministério N vezes. Aleluia! Essa graça te possibilitou suportar essas aflições. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios 10:13, ele vai dizer: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Ou seja, esta graça em Cristo Jesus, através da fidelidade de Deus derramada no nosso coração, ela, através da sua graça, aleluia, essa fidelidade, nos ajuda. A fidelidade de Deus derramada nessa graça nos ajuda a suportar as tentações que sobrevêm sobre nós. As provações, também em outras traduções fala provações ao invés de tentações. Porque juntamente com essas provações vem o escape. Ou seja, não vem nada sobre a minha e a tua vida que a graça não nos permita suportar. Aleluia, tu está sendo caluniado, tu está sendo denegrido, tu está sendo injuriado, tu está sendo maltratado, perseguido, tu está sendo espizinhado. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo no teu trabalho? O que está acontecendo na tua congregação, no teu ministério, no teu campo? O que está acontecendo contigo ultimamente? Tu tem se sentido como uma azeitona prensada. Pois eu digo para ti, a azeitona quando ela é prensada, o óleo sai nobre. O óleo sai com bastante pureza. Quanto mais prensa, mais pureza o óleo produz. Quanto mais as uvas são amassadas, mais o vinho é qualitativo. Quanto mais se sofre por amor à graça, amor ao Evangelho de Cristo Jesus, mais a nossa vida resplende vindouramente nas celestiais mansões que para nós estão preparadas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Tu estás sendo mártire.
Eu não digo mártir como foram os antigos, que deram suas vidas, suas cabeças, suas famílias, para que o evangelho de Cristo fosse anunciado às nações. Mas se o inimigo tem espizinhado a tua casa através de falsas acusações, através de perseguições, através de tribulações, se as provações têm se agigantado, porque existe os ardis de Satanás e existe as provações que Deus permite para nos moldar, para nos edificar, para nos fazer vasos preciosos na sua presença. Eu digo para você, não vem sobre você nenhuma prova que você não possa suportar. Te agarra em Cristo Jesus. Lança a tua mão e segura nele. Abre a tua Bíblia e se agarra nela. Dobra os teus joelhos e crê que a oração que tu fazes chega no trono da graça, modificada pelo nosso amigo Espírito Santo Paráclito da igreja, que transforma os nossos gemidos, lágrimas, sussurros, soluços em orações de palavras ditosas na presença do nosso Deus. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus justo e Deus verdadeiro, que permite com que a graça seja derramada nos corações daqueles que estão sendo provados. Tem coisa boa vindo para você. Depois de uma aprovação, sempre tem uma aprovação. Por isso que Paulo falou, quando ele vai falar sobre o espinho da carne dele, o famoso espinho da carne dele, ele vai dizer lá no capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 9, e disse, Paulo, o Senhor disse para ele, quando ele pediu 3 vezes em oração, Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. O Senhor disse assim, Paulo, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, meu filho, a minha graça te basta. Eu não vou tirar nada não, porque você é um homem que recebe muitas instruções vindas do alto, você é um homem que recebe grandes revelações, você é um homem que fala com pessoas importantíssimas, você é um arauto do evangelho, onde você chega, e eu não posso deixar você assim ao léu, eu tenho que dar um fator equalizador em você, eu tenho que dar um fator equilibrador, para te equilibrar, para te trazer para perto de mim. O que te traz para perto de mim é esta prova que você passa, que você sabe que você é dependente, pois assim o Senhor diz para mim e para ti, aquilo que nos maltrata é aquilo que nos traz dependência na presença do Senhor. E ele disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Olha a compreensão do homem de Deus, olha a compreensão. Ele diz assim, então se a tua graça me basta, pois de bom grado estou eu aqui sofrendo, para que eu possa ver a tua graça resplandecer em mim, porque se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, pois para que em mim habite este poder, eu aceito. Oh, glória! Aleluia! Graça derramada nos corações dos homens. A graça, ela nos permite testemunhar para outros e trazer outros homens fiéis para a pregação. A graça nos permite o fortalecimento para que a gente passe a suportar as aflições. Mas, por último, a graça nos fortalece para que possamos manter o foco. Sabe quem faz a gente manter o foco? Em Cristo Jesus, nas suas maravilhas, no seu poder, é a sua graça. Olha aqui o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, tu tá na graça, tu tá suportando a aflição, tu tá pregando a palavra a tempo e a fora de tempo, através da tua voz e através da tua vida, pois tu não bota o teu foco naquilo que não é divino. Aleluia! Por isso que Paulo falou também no capítulo 3 dos Colossenses. Ele disse assim, se já ressuscitaste, no versículo 1. Vocês busquem as coisas que são de cima, onde está assentado à destra de Deus, Cristo Jesus. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida, aleluia, em Deus. Tu já ressuscitou, meu irmão, em Cristo Jesus? Morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo? Tua vida é outra? Pois mantém o teu foco naquilo que é de cima. Não mantém o teu foco naquilo que é da terra. Aquilo que é da terra, ele vem para nos desencaminhar.
para tirar a gente do foco, para tirar a gente da meta, para tirar a gente do alvo. Uma certa feita alguém já tinha falado, né? Que como o inimigo não pode tornar o inferno atraente, ele torna o caminho que leva para lá atraente, para que o homem, sem perceber, trilhe essa jornada espinhosa e maligna. Mantenha o teu foco naquilo que Deus botou na tua mão. Tá difícil? Não tá difícil só para você, não. Tá difícil para todo mundo. É complicado trabalhar com gente? Não é só você que passa por essas complicações, não. Todo mundo passa. É complicado você ver que as coisas que você faz não recebem elogio, não recebe agradecimento, não recebe nada. Pois foca naquele que vai trazer a retribuição eterna para você. Não foca aqui nesse mundo, não. O homem é ingrato mesmo. O homem às vezes é profano. O homem às vezes é mal agradecido. O homem é murmurador. O homem é cheio de falha. Nós somos cheios de falha. Mantenha o teu foco naquilo que é eterno para que você possa se fortalecer na graça de Cristo Jesus. Paulo falou aos Coríntios no capítulo 4 da segunda carta, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê, Paulo? Porque as que se veem são terrenas e as que não se veem são eternas, só isso. Se você atentar naquilo que você está vendo, que você está pegando, você só acreditar nisso, você é miserável demais. Você só acredita naquilo que você vê, meu irmão. Você só acredita naquilo que seu dinheiro pode comprar? Você só acredita naquilo que você pode fazer com o seu braço? Você só acredita naquilo que está sob seu controle humano? Mero, triste, pequeno, mesquinho? O controle do divino é maior. O controle do divino é abrangente. O controle do divino é impecável. O que ele faz fica feito e o nó que ele dá ninguém desata. A porta que ele abre não tem quem feche, a porta que ele fecha não tem quem abre. Só isso. Mantenha o teu foco naquele que pode fazer algo por você. Olhe para você e veja que a graça te fortalece para que você não se desvie dos desígnios divinos da tua vida. Paulo também disse a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Persevera, meu irmão. Tá difícil? Tá. Dê uma derrapada, volta. Tu nasceu de novo. Você não nasceu de novo para ficar no chão, não. Você não nasceu de novo para se deixar levar por aquilo que deu errado na sua vida e aí fazer um sepulcro para que você possa morrer na tua jornada. Te levanta, meu irmão, resplandece. Te levanta e vai fazer a obra, pede perdão. O perdão de Cristo através do seu sangue na cruz do Calvário foi que possibilitou com que a cédula que era contra nós fosse rasgada e nós possássemos entrar na vida eterna através do sangue de Jesus. Nós pudéssemos, não sei nem qual foi a palavra que eu falei, de tão entusiasmada que eu estou em manter o meu foco. Às vezes a mente vai mais rápido do que a boca pode falar. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Mantenha o teu foco. A graça te possibilita. Quem está trabalhando com Cristo, quem milita a batalha de todos os dias, não pode se embaraçar com os negócios dessa vida não, meu irmão. Ai, não pode. Se embaraça não. Passa o dia inteiro trancafiado nas redes sociais para você ver como você emborca. Passa o dia inteiro sem se lembrar que Cristo é o Senhor para você ver como você enfraquece. Passa o dia inteiro sem trocar uma palavra com o teu Deus e sem ler. Eu sei que é assim. Você fica fraco. Você fica manco. Você fica penso. Você fica torto. Você fica esmilinguido. Você fica triste. Você fica sem ânimo. Mantenha o teu foco naquilo que é eterno. Amém? Então, que essa graça te possibilite passar a mensagem do Evangelho Santo de Cristo Jesus. Que essa graça te fortaleça para você suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. E que essa graça te mantenha preso ao alvo eterno, que é a Jerusalém celestial adornada, que está preparada para mim, para você e para todos aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus. Tem uma mansão celestial esperando por você, meu querido. Tem coisa boa para nós depois da cortina ser realmente aberta até o fim. Tem coisa maravilhosa esperando a mim e a você depois que essa vida se findar.
Não desanime, não. Deixa mangarem da gente, deixa rir da nossa fé, deixa escarnecerem de Cristo, deixa dizerem que nós não somos, não temos, não fazemos, deixa nos chamarem de Zé Povinho, povo alienado, seguidores de pastores, instruídos por falsos profetas que só querem nosso dinheiro. Deixa zombarem de nós nas redes sociais, dizendo que a nossa mente é bitolada, pequena, tosca. Deixa com que os grandes ícones da cultura secular nos achincalhem nas redes sociais. Deixa. Aquele que não dorme nem tosqueneja, vê tudo. E ao seu tempo, aquilo que está encoberto, ele trará à tona. Aleluia! Aquilo que é poderoso vai vir nos buscar. Aquele que é eterno estará conosco por toda a eternidade. E nós o veremos assim como ele é. Para que é melhor, meu irmão? Te fortalece na graça que há em Cristo Jesus. A paz do Senhor.